Graças e paz, irmãos. Vamos para mais uma reflexão e agora o Salmo é de número 4, que diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Irmãos, o Salmo 4, obviamente, ele está conectado com 3. O contexto ainda é daquele Salmo 3 em que Davi está fugindo do seu filho Absalão. Absalão inventa mentiras contra Davi, faz uma conspiração contra alguns do povo de Israel e tramam para matar Davi. Davi sabe do contexto todo de traição, foge e Absalão está contra ele, querendo matá-lo, justamente com também uma parte do seu povo. Então Davi aqui está fugindo. Davi foge também com algumas pessoas de confiança e eles estão fugindo para não morrerem. E Davi está nesse contexto de perseguição pelo seu filho e pelo seu povo. E Davi demonstra algumas coisas muito importantes que devemos aprender muita coisa aqui com ele. Quando nós estamos em um contexto de conturbação, de perigo, que é totalmente contrário a nós, como nós deveríamos agir em relação a isso. Nós vimos também no Salmo 3 e o Salmo 4 também repete isso, que Davi, ao contrário do que muitos fazem, que é reclamar, Davi vai orar. E por que Davi vai orar? Ele vai orar porque sabe o Deus que ele tem. Ele sabe que o Deus que ele tem é o Deus do impossível e o Deus que ele tem é o Deus que pode fazer alguma coisa em um contexto como esse. Então é isso que ele fala. E é isso que ele faz. Davi começa dizendo que está clamando a Deus e pede ao Senhor por resposta e por justiça. Davi sabe que Deus é o justo juiz. Ele sabe que Deus fará a justiça e Deus está olhando para ele. Mas Davi ora ao Senhor: responde-me e faz justiça. Davi diz que na angústia, no tormento, é Deus que tem aliviado o coração dele. Davi tem compreensão de que a situação que ele está e como ele está passando e a forma como ele se sente em relação a isso, é Deus que está dando a paz. Porque, irmãos, não é fácil. Não é fácil quando a desgraça vem, quando as coisas acontecem de maneira contrária à que nós queremos, ficarmos aliviados, tranquilos. E quando isso acontece, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, porque se não fosse isso, ai de nós. Alguém não pode falar assim: não, irmãos, tu é muito tranquilo quando as coisas vão contrárias. E a pessoa pode dizer: não, claro, eu sou uma pessoa muito tranquila. Alguém poderia encher a boca e falar uma coisa dessa, ser orgulhoso e falar. Mas o humilde reconhece que só consegue ter autocontrole em relação a essas coisas porque é Deus que está dando o autocontrole. E é isso que Davi fala. É o Senhor que na angústia tem me aliviado, porque se não fosse Ele, ai de mim. Então Davi começa agora
falando para aqueles que estão perseguindo ele: até quando vocês vão continuar fazendo isso comigo? Até quando vocês vão continuar ouvindo as mentiras de Absalão e se voltando contra mim? Até quando? Prestem bem atenção, porque o Senhor distingue o piedoso. Ele sabe quem é quem, ele sabe quem está falando mentira e quem está falando a verdade, porque ele escuta a minha oração. Irmãos, deixa eu aqui abrir uma aspas bem grande aqui para esse momento. O livro dos Salmos é um livro para nós aprendermos sobre os atributos de Deus. Davi, nesse salmo, está falando que Deus faz justiça, porque ele sabe que Deus é juiz. Deus é reto naquilo que ele faz, correto naquilo que ele faz. Perceba que o tempo todo Davi está orando para um Deus que ele conhece. Irmãos, não é diferente quando nós oramos para Deus e quando nós oramos sabendo quem Deus é e sabendo o que ele faz. Tá? Agora a pergunta que eu faço a você: você conhece ao Senhor experimentando dele ou somente ouvindo dele? Tem diferença. Você tem experiências com Deus? Ou você somente sabe falar de Deus? Davi que está falando de um Deus que ele conhece porque ele experimentou. Ele está passando um momento de angústia e ele está experimentando a calmaria que Deus dá. Ele tem um conhecimento técnico de Deus e tem um conhecimento prático de Deus do dia a dia. Você tem isso? E olha que hoje é raro a gente encontrar alguém que tem conhecimento técnico de Deus. São poucos crentes que estudam teologia. Tem gente que tem alergia a isso. Prestem bem atenção. Um crente que não conhece ao seu Deus, duvide da sua salvação. Duvide. Um cristão genuíno que ama ao seu Deus, estuda a sua palavra e quer ter mais relacionamento com Deus. Pare um pouquinho e perceba. Como é que eu digo que eu sirvo a Deus e não tenho vontade de conhecê-lo cada vez mais? Isso é uma pergunta básica e lógica que não faz sentido eu falar que um crente que não gosta de estudar. Não faz sentido. Essa frase, crente que não gosta de estudar, não combina. Não combina. Então Davi conhece ao seu Deus. Davi está alertando aqueles que estão perseguindo ele. Vocês estão ouvindo um mentiroso. Até quando vocês vão continuar fazendo isso? Até quando? E agora Davi dá conselhos para aqueles que estão com ele. Davi está tranquilo, mas isso não é garantia que aqueles também que estão com ele estão tranquilos. Davi dá alguns conselhos para essas pessoas que estão com ele. Davi fala, primeiro, no verso 4, que não pequeis, tá? Ireis e não pequeis. A ira não é pecado. Não é pecado se irar. Mas pelo que você se ira? Se a sua ira é contra o pecado, ok, é bíblico. Deus também se ira pelo pecado. Agora, se a sua ira é uma ira pecaminosa, egoísta, obviamente é pecado. Mas a ira por si só não é pecado. Não é pecado. Quando é contra o pecado. Quando aí você se ira, se revolta contra o pecado, não é errado. Não é. Davi está tomando cuidado. Tomem cuidado. Vocês devem se irar não contra essas pessoas. Elas estão sendo enganadas. Mas se irem contra o pecado de Absalão. Se irem contra o pecado. Consultai também o coração de vocês. Como assim? É muito fácil quando a gente olha para quem está fazendo algo de errado, julgar. Muito fácil. Davi aqui fala, vocês olhem para aquelas pessoas, vejam o que elas estão fazendo, mas também olhem para vocês.
Antes de colocar o dedo na cara de alguém mostrando o pecado, olhe para a tua vida. Para ver se... Olhe para o teu coração. Analise o seu coração. Vê se há em você algum pecado. Antes de você condenar os outros. Davi fala também, sossegai. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos porque o Senhor está conosco. E confiai no Senhor. Absalão, quando se volta contra Davi, e o povo, quando também se volta contra Davi, o povo não está, e também Absalão, não só se voltando contra Davi, mas contra o Deus que colocou Davi no trono. Davi está no trono porque foi Deus que colocou ele ali. Também se volta contra o Deus que colocou Davi ali. Por isso que Davi está tranquilo. Porque Davi sabe das promessas que Deus fez para ele. Davi sabe o Deus que ele serve. Ele está tranquilo com isso. E ele sabe que isso que está acontecendo vai passar. Vai passar. Porque Davi termina no Salmo dizendo o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso é incrível. Em meio a uma perseguição, Davi dorme tranquilo. Porque é o Senhor, é Deus Todo-Poderoso que faz ele repousar seguro. Seguro. Irmãos, quando vem a angústia, se apegue em Deus e não nas coisas. Olhe para cima e não para baixo. Quando o crente é atingido, o crente deve olhar para cima, saber o Deus que tem. É isso que Davi está fazendo aqui. Davi está olhando uma situação de maneira racional. Davi sabe o que está acontecendo e sabe de todo o contexto ali inserido que ele está, quem é Deus, quem é Absalão, o que ele está fazendo, o povo está sendo enganado. E Davi sabe, irmãos. Davi tem todas as razões do mundo para ficar desesperado. Mas ele sabe que Deus é muito maior do que isso. Amém? Deus possa te abençoar e até a próxima.